E hoje vamos abrir mais uma página aqui no Páginas Amarelas para conhecer uma empresária. Na verdade, elas são duas à frente da empresa, mas a mãe disse que não topava vir até aqui, mas a filha veio para representar. E antes de apresentá-la, eu quero agradecer e honrar o nome do seu Vicente, que através dele, que é o avô, é uma empresa familiar, vocês vão gostar muito da história. Através dele, hoje também, ele está participando, né, de tudo isso daqui, porque a empresa, além de ter móveis, eles têm móveis personalizados. E eu queria muito que o cenário ficasse, né, do jeitinho que eu idealizei. Então, o sofá que nós temos aqui hoje, né, que foi fabricação própria, é um sofá preto de Capitonê, lindíssimo. E as poltronas, né, eu pedi, porque a gente não tinha essa cor, para encapar, para que o cenário realmente ficasse a cara do Páginas Amarelas. E a Brenda também conseguiu. Ou seja, o que você quiser, conversa com ela, que muito provavelmente ela vai conseguir aí te atender. Então, olá, começamos. Brenda, por favor, se apresenta, conta quem você é, lá direto para a câmera, para as pessoas te conhecerem e de que Oi, empresa Carol. você é. Eu sou a Brenda, nós somos da Fina Decor Movelaria. A gente tem produção em Goiânia, então a nossa fábrica, a parte de imóveis que são personalizados, né, nossos, a gente fabrica todo lá em Goiânia. Inclusive a minha sócia, minha mãe, ela fica lá na produção, cuida de tudo, ela que cuida de cada detalhe, de cada sonho que sai de lá, né, até chegar na casa de cada cliente. E a nossa parte de produção de vendas, né, fica toda aqui em Brasília. Então, a gente tem uma unidade ali no CIA, na Praça Capital, no trecho 1. E a gente está há alguns anos aí no mercado e procurando sempre crescer cada vez mais e aprender com as questões do dia a dia, né? Mas a empresa começou mesmo através do meu avô. Ontem ele fez 77 anos, aproveitar para parabenizar ele, né, por mais um ano de vida. Então, meu avô, ele é carpinteiro e marceneiro. E toda a história da Fina Decor vem através dele. Começou com ele lá em Goiânia. Conta um pouquinho dessa história para a gente e depois provavelmente deve ter sua mãe, não sei como aconteceu, mas eu quero saber também, além de, né, um pouquinho da história de como começou a empresa, qual foi o momento que você entendeu que era o seu legado continuar, né? Você nasceu bem pequenininha, já falou, quero continuar essa empresa de móveis. Não, não foi assim. Na verdade, meu avô, ele trabalhou a vida toda com móveis, né? Só que ele começou muito com móveis entalhados, móveis torneados, uma linha mais clássica. Então, meu avô já teve indústria em Anápolis, Goiás, já teve indústria em Teresópolis. Então, a minha mãe cresceu dentro de marcenaria, né? Então, ela viveu tudo isso. E ela ficou ali dentro da produção a vida toda. E ela teve... minha mãe hoje tem 3 filhos, né? Eu sou a mais velha. E cada um foi para uma área diferente. E a minha mãe sempre falava, vão estudar e vão mexer com outras coisas, porque ser empresário não é fácil. E eu fiz, por incrível que pareça, eu fiz faculdade na área da saúde. Uau! Então, assim, totalmente oposto do que eu trabalho hoje, né? Então, eu estudava e aí eu fiz cursinho, eu passei na UNB, eu fiz gestão de saúde. Quando eu entrei, chamava saúde coletiva e depois o nome mudou para gestão de saúde, mas é uma administração mais hospitalar, voltada mais para o SUS. E ao mesmo tempo que eu fazia faculdade, eu queria muito trabalhar, eu queria muito ter o meu dinheiro. E eu lembro que meu pai, na época, ele falou assim, não, você tem que estudar, não vai mexer com nada agora. E aí eu falei para minha mãe, mãe, eu quero muito trabalhar e ter alguma coisa para mim. E aí, na época, a oportunidade que apareceu foi de fazer um curso na área de planejados, na área de móveis, para trabalhar como projetista numa madeireira. Mas olha... E aí eu fazia faculdade na área da saúde e, ao mesmo tempo, eu fazia, meio período, eu ia para essa madeireira e eu fazia projetos para marceneiro.
Então, na época, eu cobrava R$ 30 por projeto, e aí ficava uma porcentagem lá, né, para madeireira. E ali eu fui aprendendo muito com essa parte de planejados, que não era muito a linha da minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou muito com móveis mobiliários soltos, né? Mas eu tive a oportunidade de aprender muito lá. E aí eu trabalhei 1 ano e meio e, ao mesmo tempo, fazendo faculdade na área da saúde. E aí eu acabei atrasando meu curso por conta disso. Consegui comprar meu primeiro carro na época. Com os 30 em 30 em 30. Com esse trabalho que eu tinha lá de projetista. Eu consegui comprar meu primeiro carro. Gente, que gracinha. Juntei, dei entrada e financiei a loucura. Mas foi um aprendizado muito grande. E aí eu lembro que eles precisaram mudar algumas coisas lá no local. E aí não tinha mais espaço para mim estar ali como projetista, porque para eles, na verdade, não era um ganho. Eu estava ali para dar um apoio para os marceneiros, né, que compravam MDF, compravam materiais para fazer a parte de planejados. E aí eu precisei sair de lá. E aí eu saí de lá e continuei com os clientes, com os mesmos marceneiros que iam até a minha casa, ou eu ia até eles. E era sempre um rascunhozinho ali na mão que eles me passavam, e eu tinha um curso de um programa que chama Promob. Então eu fazia o projeto nesse programa. E aí eu fiquei muito tempo ali em casa fazendo isso, fazendo faculdade. E aí depois eu recebi uma indicação da própria madeireira para me ser projetista e vendedora numa outra empresa, só que de planejados mesmo. E aí nunca saí dessa área. Então, assim, não consegui. Eu tentei, mas eu não estava conseguindo sair dessa área. E aí, quando eu me formei na faculdade, eu falei, gente, não é isso que eu quero para mim. Assim, tanto que eu me formei, eu nunca procurei entregar currículo, nada. Eu simplesmente, eu estava trabalhando na área de imóveis, só que era uma área um pouco diferente do que eu atuo hoje, porque era mais móveis planejados, né? Quando a gente fala assim planejado, seriam os móveis embutidos, armário de quarto, de cozinha, de banheiro. E eu trabalhei um tempo nessa empresa, e aí chegou num tempo, nesse meio tempo de eu me formar e trabalhar como projetista, a minha mãe tinha a indústria dela e alguns pontos de venda em Brasília. Minha mãe foi a primeira que abriu essa parte de imóveis soltos na Torre de TV. Então, lá na Torre de TV, o foco deles era muito a parte do artesão, móveis mais rústicos. E a minha mãe foi a primeira que abriu a possibilidade ali, que abriu um espaço para trazer esses móveis que ela trabalhava. E só que nesse meio tempo que eu estava me formando, a minha mãe separou, e aí o marceneiro da época que fazia tudo era o marido dela. Então, houve essa separação e ela foi para Goiânia. E aí eu fiquei aqui, concluindo a faculdade, trabalhando nessa outra empresa. E aí chegou num ponto que a minha mãe falou assim, Brenda, eu quero voltar a trabalhar com móveis. E nesse período, a renda da minha mãe era ela vendia ferragens. Ela vendia sapatinha, rodízio. Então ela colocava aquele material no carro dela e ela ia de loja em loja ali em Goiânia vendendo, às vezes para passar o dia todo para ganhar R$ 80. Então ela meio que pausou um tempo a vida dela com essa parte da produção e tudo por conta dessa separação. E aí ela se viu num momento assim, poxa, eu quero voltar a mexer com móveis, porque é o que a gente sempre mexeu, né? Que a minha família sempre utilizou, de renda e de história. E aí a minha mãe pegou e falou, filha, eu quero montar alguma coisa de novo em Brasília, eu quero montar uma loja de móveis de novo. E eu já estava numa fase ali também, não querendo continuar lá nessa empresa, querendo sair. E aí eu falei, mãe, então vamos voltar a vender móveis. E aí eu peguei a minha rescisão, a gente fez um acordo. Hoje, inclusive, as donas dessa empresa são minhas amigas e parceiras, né? Elas indicam para mobiliário solto, eu indico para planejado. E aprendi muito lá, então assim, cresci muito, aprendi muitas coisas que eu não tinha noção, porque mesmo sendo uma empresa de planejado, você acaba levando padrões de medidas de imóveis para o seu dia a dia. Então foi uma carga que eu tive ali, que eu ganhei para a parte dos móveis do mobiliário solto também. E aí
eu peguei minha rescisão, minha mãe também, a gente começou assim na cara e na coragem. A minha mãe tinha um Celta 1.0 e a gente alugava uma carretinha. E quem trazia esses móveis para as entregas era minha mãe. Então a gente começou numa loja muito pequenininha ali em Taguatinga. Eu ficava na loja, a gente pegou muita coisa, como a minha mãe tinha nome, então a gente pegou muita coisa consignada. Então assim, tapeceiro, marceneiro falou, não, eu faço o móvel, eu coloco lá, quando você vender, você me paga, ou eu te dou um prazo para você me pagar. Que legal, Então a gente gente. começou desse jeito, assim, sem nada mesmo. O pouco que eu peguei da minha rescisão foi toda para colocar ali no investimento, que não era muita coisa. E o que eu ainda continuei fazendo os projetos para os marceneiros, porque eu ficava ali na loja em atendimento online, então acabava que me ajudava também pelo menos com as minhas despesas fixas, né? E começou de uma forma muito, muito interessante, porque a gente participava daqueles grupos de mães amigas de Águas Claras, mães amigas do Guará. Sim. Então, a gente pegava a foto ali da mesa, das cadeiras, e colocava no Facebook, e colocava jogo de tanto por tanto. Promoção, e aí divulgava para as mães. E começou dessa forma, a gente divulgando em Facebook. Porque na época o Instagram não era forte, né? Tava começando assim, bem devagar mesmo, muita gente não conhecia, então era Facebook. Então a gente começou a divulgar nesses grupos de mães. E aí essas mães ou iam até lá no nosso espaço, que era pequeno, mas na confiança ali mesmo, né? Porque estava à frente duas mulheres, mas acaba, eu acho que, trazendo uma credibilidade, né? De mãe com mãe, a gente se entende. Então, a gente estava à frente, eu e minha mãe ali nos grupos, e ia divulgando. E aí chegou num ponto que eu tinha que fechar essa loja para poder fazer atendimento externo, tirar medidas. Eu lembro que eu ia muito nervosa, porque eu não tinha essa prática que minha mãe tinha, só que minha mãe precisava ficar lá na produção. E eu estava aqui à frente. E a produção lá em Goiânia? Em Goiânia, ela começou lá. Então, a gente terceirizava muitas coisas, né? E essa produção começou lá. Então, minha mãe ficava lá porque ela morava lá e eu ficava aqui numa área de vendas que não era a minha área. Eu não tinha muita noção, né? Então, era assim, o cliente queria alguma coisa, eu ligava para minha mãe. Mãe, é isso a medida. Me ajuda. Me socorre. O que eu posso indicar aqui para o cliente? Porque eu não tinha muita noção, né? E aí, com alguns meses que a gente estava nesse processo, eu tinha que fechar a loja para poder atender cliente, e a gente perdia cliente, porque ia lá na loja, a loja estava fechada. E a gente começou como MEI, microempreendedor, e eu só podia ter um funcionário registrado. E aí eu contratei uma pessoa na época para ele ficar na loja enquanto eu saía, mas eu que tomava conta de tudo. Orçamentos, venda, Facebook, as postagens. E na hora da entrega, quem vinha de Goiânia era minha mãe, com o Celta 1.0, com a carretinha. E aí a gente pagava um rapaz que era um freelance. Ó, tal dia a gente tem que entregar um sofá. Aí ia esse rapaz com a minha mãe entregar o sofá. Ah, tem que entregar uma mesa. Pois a minha mãe ia carregando a mesa para fazer a entrega, porque a gente não tinha outra pessoa e não tinha recurso, era contado. A gente pagava a diária dele, quanto você vai cobrar para fazer essa entrega? Então era muito contadinho. E aí, graças a Deus, foi crescendo muito rápido. E em um ano, assim, eu acho que tinha mais ou menos uns 10 meses que a gente estava nesse espaço, a gente sentiu a necessidade de ir para um espaço maior, porque estava muito pequeno. E aí, na mesma avenida, a gente conseguiu uma loja que era 6 vezes maior do que onde a gente estava. Era lá na Comercial Norte? Não, fica no setor Primavera, em Taguatinga. Sei, subindo para o setor de mansões Sul. de Taguatinga, próximo ali da Samambaia. E aí a gente foi para esse espaço maior. E eu lembro que a gente abriu a primeira loja no aniversário da minha mãe, e a segunda loja, quando a gente fechou essa menorzinha e foi para o espaço maior, um ano depois, exatamente no aniversário da minha mãe de novo. Gente. E aí a gente conseguiu esse espaço maior, com muito medo, porque era um aluguel mais caro, né? Mas confiando que Deus estava à frente, porque foram acontecendo tantas coisas que a gente falou assim, não, é Deus que está aqui cuidando de cada detalhe. Eu acho que eu até citei para você da outra vez, minha mãe, em uma dessas vindas, né, de Goiânia para cá, ela estava com o carro carregado e a roda da carretinha soltou.
atravessou a BR de um lado para o outro lado contrário e bateu de frente com um outro carro. Graças a Deus o rapaz não se machucou, mas foi um livramento, poderia ter acontecido alguma tragédia, né? Mas são várias coisas assim que a gente olha para trás e fala, nossa, Deus tem cuidado de cada detalhe mesmo. E eu lembro também assim, eu perdi as contas de quantas vezes a minha mãe parava na estrada para amarrar a lona, porque a lona ia voando, né, abrindo ali da carga, e às vezes era época de chuva. E a minha mãe parava e às vezes o caminhoneiro parava para ajudar ela. Então eu tenho esse lado bom de ser mulher, né? O caminhoneiro ficava com dó e parava para ajudar a amarrar a lona. Para ela vir na estrada, né? E ficou por muito tempo assim, a minha mãe vindo nesse Celta 1.0. E a carretinha. E na carretinha. E nessa época ela continuava separada, ela ficou divorciada. Sim, aí ela, na época que ela foi para Goiânia, ela casou de novo, né? Então, não, mas nesse período desse batidão, ela estava ali, ela à frente, trabalhando e fazendo, sem parceiro. Sem parceiro, sem ninguém ajudando, ela cuidando de tudo. E minha mãe é uma guerreira, ela tem uma força, acho que ela é a minha maior inspiração hoje, é a minha mãe. Ela, assim, eu falo para ela, eu falo, mãe, tudo que a senhora passou, que a senhora faz, eu falo, gente, eu não conseguia fazer nem 10%. Nem 10%, ela passou por muita coisa. Brenda, eu vou falar para você e para você aí que está nos assistindo também. Ela não é uma guerreira, ela é uma vencedora. Chega de guerra, né? Muitas vezes nós falamos, né, sobre a nossa própria característica, quando é alguém que trabalha muito, que é forte, nossa, fulana é uma guerreira. Gente, nós somos vencedoras. Vencedoras, e a palavra ela tem muita força, porque chega realmente da guerra, né, quando a gente começa a perceber tantas vitórias, tantas vitórias, tantas vitórias, ela é uma mulher muito vencedora, e que bom que você não vai precisar desse esforço todo, Sim. Porque eu acho que eu como mãe, hoje você é mãe também já, né? A melhor coisa que a gente pode fazer é trilhar esse caminho, porque alguém vai ter que passar por esse caminho mais árduo, que na verdade começou com seu avô. Sim. Então um vem desbrava e o outro rala mais, e aí vem alguém, né, que já com a formação, já conseguiu trabalhar ali no computador, não precisou ter essa força, mas tem outros desafios que a gente vai falar aqui. Sim. Né? E parabéns, que legal poder ver isso. Então, quando eu também falo, né, eu escrevi a cartinha para minha mãe, que é o amor da minha vida, na verdade, ela é meu ídolo, assim, também sobre referência em tudo e em muita coisa. E eu escrevi a cartinha para ela falando que se eu fosse entrar... Ela tem essa carta. Teve um programa, inclusive, que ela veio, um outro, que ela contou isso, né? Se eu fosse entrar na fila de novo para escolher uma mãe, eu entraria na fila para ser sua filha. E eu, assim, desde 12 anos já escrevia isso para ela. E ela ralou bastante. Você falando de móveis, minha mãe sempre amou móveis. A Atlântida Móveis, a gente morava lá na Ceilândia, então, assim, ela tinha... Porque ela é servidora da Fundação Hospitalar, trabalhava ali no Hospital da Ceilândia, então, assim, tem contra-cheque, tudo direitinho. Então, ela sempre trocou os móveis, né? E eu, pequena, me lembro dela comprar 2 escrivaninhas. Lembra do que era a escrivania? A bancadinha de estudo de ali, estudo, né? A coisa mais linda para mim e para o meu irmão. Meu irmão nunca sentou lá. A minha foi usada bastante, porque ela fazia questão de deixar, ela não sabia ensinar. Eu me lembro que ela via, né, na escola aquele X mais Y, ela, meu Deus, eu não sei nem para onde vai. Começar. Até 12 anos de idade, a minha mãe não lia, e ela se aposentou como servidora pública aqui em Brasília. Veio lá do Acre, tem uma história sensacional. Então, o que ela fazia? Eu não sei ensinar, mas aí ela contratava uma professora de reforço, sentava com a gente, me lembro dessa escrivania, da mesa, então isso para ela sempre foi muito importante, que ela falava, Carola, que ela me chama de Carola quando está de bom humor, né, mãe? Estuda, porque isso é a única coisa que ninguém pode te roubar. Não, não pode. E aí foi, então para ela foi mais árduo, para mim, eu já estava com esse caminho trilhado, consegui, assim como você, estudar, e que a gente possa proporcionar para os nossos filhos um caminho mais aberto. Sim. Não é? Tem muita gente, né, que fala, não vou dar nada para o meu filho, vamos dificultar. Cada família lida de uma forma, eu acho muito importante saber como educar, mas que quem é o pioneiro que vai abrindo, e esse espaço para a gente, que eu falo que eu não podia, mãe, eu não seria a metade do que você é,
mas graças a Deus nós somos muito fortes, temos esse legado Graças a ela. para trilhar também com essa força esse nosso caminho, Sim. né? Uhum. Sim, então aí ela fez isso durante esse período. Como é que está hoje? Onde vocês estão hoje? Porque foi para essa loja muitas vezes maior. Como é que foi esse desafio lá e como é que vocês estão hoje? Então, hoje, a gente, do Celtinha de 1.0, hoje a gente tem caminhão próprio, hoje a gente tem carros menores, mas de carroceria, né, tanto em Goiânia quanto aqui em Brasília. Então, a gente vê e enxerga essa evolução, esse crescimento, né? A gente passou do MEI para uma empresa que sentiu a necessidade de contratar vários funcionários e crescer a equipe, né? Então, hoje a gente tem gerente, a gente tem supervisor, a gente tem administrativo, e eu era tudo e minha mãe era tudo no início. Então, a gente não tinha administrativo, não tinha financeiro, era tudo a gente que resolvia. Então, hoje a gente tem os setores na empresa, né? Evoluímos muito, mas com muita força, com muita garra, passamos por muitas coisas também, não foi fácil. Mas hoje a gente, até pouco tempo, a gente ainda estava com a unidade de Taguatinga. Então, ela é muito recente, tem uns 2 meses que a gente encerrou a de Taguatinga, mas porque a gente tem essa unidade no CIA, e a maioria dos nossos clientes, e com o estilo de imóveis que a gente trabalha, a gente sentiu essa necessidade de transferir a nossa matriz para lá, porque os nossos clientes sempre foram clientes do plano, muitos clientes de Águas Claras para cá, né, do Guará. Então, a gente sempre teve esses clientes que vinham de longe até a loja. Então, quando a gente abriu essa unidade no CIA, praticamente concentrou todo o nosso trabalho lá. Então, acabou que a gente teve que pausar essa história ali de Taguatinga, mas a gente não esquece de tudo que a gente chegou hoje foi através de lá. Foi através do espaço que a gente tinha lá e de clientes que confiaram na gente, né, e que vinham de longe para poder confiar no nosso trabalho. Maravilha. E aí hoje, a Fina Decor tem esse espaço próprio. Como é que é o trabalho de vocês? O que que você faz? Você continua indo na casa do cliente? O que que mudou? Porque esse mercado é um mercado muito competitivo, né? Muito. Como é que vocês estão conseguindo aí se destacar, continuar com o nome de uma família respeitada, esses passos que vocês vêm dando e conquistando? Então, o nosso diferencial sempre foi no atendimento. Inclusive, chegou uma época que foi um dos motivos da gente também ter encerrado o Taguatinga, que eu gosto muito de estar à frente, eu gosto muito de ter esse contato com o cliente. Então, apesar de eu ter uma equipe por trás de consultores, de administração, de supervisão de entrega, eu gosto muito de estar à frente, de saber sobre cada cliente. Então, eu acho que é bem legal, porque às vezes o consultor, ele é treinado ali, capacitado para atender o cliente, mas o olho do dono é diferente, né? A gente, quando está à frente, a gente tem um carinho diferente ali pelo cliente, e eu sinto que, principalmente quando eu estou à frente, além de clientes, eu faço amigos. Então, clientes que me chamam para casamento, que chamam para aniversário de filho. Então, eu acho isso muito legal de ter esse contato, né, diretamente com o cliente. Então, um dos diferenciais é esse, da gente ter um atendimento mais acolhedor ali, não é mais do mesmo, a gente gosta realmente de dar uma atenção diferenciada para o cliente. E o outro diferencial é exatamente a produção própria. Então, eu consigo fazer algo personalizado para cada lar. Então, o cliente ele consegue escolher a medida da mesa dele, do sofá dele, o tecido, às vezes a largura do braço. Então, eu consigo personalizar cada móvel para cada cliente. Então, é um diferencial grande. Então, a gente trouxe as multimarcas, que não foi a vida toda que a gente trabalhou com multimarcas, é recente, mas é interessante a multimarca porque a gente trabalha muito com peças assinadas e tem esse público que gosta, né, da peça assinada. Mas, além disso, a parte da produção, o cliente ele consegue personalizar algo único para ele. Então, é muito legal essa parte da gente trabalhar algo para o cliente do zero, né? Você pegar ali a madeira, você trabalhar ela e no final ela virar um móvel ali para o cliente.
Ai, que lindo. E essa movelaria personalizada, ela tem um tempo maior de Sim. demora, né? Tem algumas limitações. Eu mesmo, por exemplo, aqueles móveis mais abaulados, quando eu fui montar um outro espaço, eu tive que começar a entender um pouco mais, né? E aí tem determinadas coisas que são possíveis e outras vocês conseguem fazer mesas abauladas, conseguem fazer, como você disse, algo mais tradicional. O capitonê, por exemplo, trabalham com madeira, com sofá, conseguem fazer mesas, é todo tipo de móvel? Sim, o que a gente não personaliza tanto assim, geralmente é poltrona e cadeira, porque é fabricado em série. Então, quando a gente desenvolve um modelo de cadeira, faz 500 unidades. Então, aquela cadeira ela fica ali no osso, que a gente chama, que é na madeira mesmo. E aí, o cliente ele consegue personalizar a tonalidade dessa madeira e o tecido do estofado. Que legal! Então, a parte de poltronas e cadeiras que são fabricadas em séries, a gente não consegue mexer muito em dimensões. Mas a personalização, exemplo de uma mesa de jantar, o cliente consegue escolher o formato do tampo, ele consegue escolher se o tampo é pedra, se o tampo vai ser em lâmina natural, se ele vai ser em laca. Consegue definir até a altura, apesar de ter uma altura padrão de mesa de jantar, o cliente consegue, eu quero a minha mesa mais baixa, eu quero a minha mesa mais alta. Ele consegue personalizar, escolher a tonalidade da madeira, parte de laca. Hoje em dia a laca não está tão em alta, mas eu trabalho com 4.000 cores de laca. Uau! Então é uma personalização grande, né? Então quando você vai para uma multimarca, às vezes ele vai lá te dar uma opção de 2, 3 tons. Mas eu consigo dar um leque muito grande de personalização para o cliente. Então, sofá, às vezes a indústria, ele trabalha com uma grade pronta, aí profundidade eu consigo fazer sob medida, largura do braço, então um detalhe de um ponto puxado ou um capitonê na almofada. Então a personalização vai em infinitas possibilidades. Possibilidades. Sim. Então a gente consegue trabalhar do tipo de lâmina natural a uma tonalidade de laca, um tom de madeira, a mais de 5.000 opções de tecidos que o cliente consegue Gente, que legal. personalizar. Então, esse é o diferencial da fabricação própria, né? A gente consegue fazer algo, às vezes, exclusivo para aquele cliente. Eu acho isso sensacional, Sim, né? Igual eu falei da cor, é muito bom quando chega e você tem aquilo, né, na cabeça, porque tem essa questão do modismo ou dos móveis por sim, assinatura, mas eu acredito que depois da pandemia as pessoas começaram a gostar de ficar no lar, sim, né? De se perceber, de gerar mais sim, personalidade. sim. Você acredita que, na verdade, nem a questão de acreditar. Hoje, tem mais arquitetos ou, sei lá, designers que acompanham as pessoas que vão comprar com você ou vocês têm clientes diretos? A gente trabalha com os dois. Inclusive, foi um dos motivos da gente ter ido para o CIA, por conta dessa necessidade dos profissionais. Então, quando você trabalha com um público diferenciado e você quer atingir esse público diferenciado, ele, na maioria das vezes, ele tem um profissional por trás. Ele tem um arquiteto, ele tem um design, ele tem um engenheiro. Então, a gente sentiu essa necessidade, né? A minha mãe vem de uma mentalidade um pouco mais tradicional e o meu avô também. Então, para a gente enxergar a importância do profissional por trás, porque no início ela fazia tudo, meu avô fazia tudo. Então, não tinha muito essa ideia, eu vou contratar um arquiteto para poder fazer isso aqui. Então, hoje, a maioria dos clientes, eles chegam realmente com um projeto e com um profissional por trás. Mas a gente também trabalha muito com um público final, que já às vezes ele já fez a casa dele toda, mas esperou por um prazo para poder concluir, e aí ele chega lá e não, eu quero esse sofá nessa medida. Ou precisa daquela visita, né, que eu faço até hoje, os consultores fazem também, que é aquela visita técnica. Então a gente tem essa possibilidade, o cliente, eu estou em dúvida. Não, a gente vai até seu espaço e a gente tira essas medidas, a gente dá sugestões, e fazemos também, que é outro diferencial nosso, é a ambientação. Então, às vezes o cliente fala, eu queria muito ver como que vai ficar essa peça na minha casa. A gente marca, agenda e leva esse móvel até a casa dele. Então, é bem bacana também, porque às vezes o cliente não tem noção
de como vai ficar aquele espaço na casa dele, né, aquele móvel. E a gente consegue fazer essa ambientação também. Eu gosto muito disso, sabe? Eu sou mais visual e as pessoas, eu acredito que são assim, elas Sim, querem ver, né, como é que ficou. E se a loja dá essa possibilidade, é sensacional. sim. Você faz isso para qualquer cliente, independente? Tem alguma regra, algum princípio para que você faça essa ambientação? O cliente tem que pagar alguma. Depende, vamos supor, se é um cliente que já é recorrente, um cliente que já é de casa, normalmente não é cobrado um custo para fazer esse tipo de serviço. Mas, às vezes, é um cliente que chegou ali de primeira, ele quer ver, a gente não conhece muito ali a história do cliente, não sabe como que ele está fazendo de orçamento, ou se ele está só querendo pegar aquela possibilidade ali para fechar em outro local, né? Então, a gente tem que ter alguns tatos. Mas, normalmente é cobrado um valor muito irrisório, e se esse cliente não ficar com o móvel, ele paga esse valor, mas se ele fechar qualquer móvel na loja, não é cobrado nenhum valor dele. Então, depende muito de caso a caso, depende do tipo de móvel, porque querendo ou não tem toda uma logística por trás, a Nossa, gente tem um muito. custo com embalagem, é uma equipe que é disponibilizada, o caminhão que é disponibilizado para ir até o cliente. Então, depende muito de caso a caso. Às vezes você já está numa negociação com o cliente ali, falta só esse detalhe mesmo. Recentemente, agora nesse final de semana, a gente já estava em negociação com o cliente, mas ele tinha dúvida se ia ser um sofá com uma chaise ou se era um sofá com uma poltrona. E é uma venda que já estava praticamente fechada, né? E aí a gente sugeriu, a gente pode estar fazendo a ambientação da poltrona. E aí a gente fez a ambientação, depois de meia hora o cliente já estava lá na loja fechando o contrato. Então, depende muito, a gente sente ali no atendimento, né, como que Sim. vai desenvolver. E é realmente um diferencial, né? Você Aham, atender aquela objeção e também aquela necessidade dele ver como sim, vai ficar melhor. Acho que qualquer um ia gostar de ter esse tipo de serviço, né? sim. Agora, falando de móveis planejados. Nessa mesma linha, tem outras empresas também em Brasília, né? O que você identifica que é o seu diferencial? É acabamento? Estou falando agora do móvel mesmo, do que vocês fazem, do que vocês conseguem confeccionar. O que você ouve muito dos clientes? O que você vende? Então, Carol, a gente, por ter essa produção própria e também na hora de fazer uma seleção de indústrias de multimarcas, a gente seleciona, dentro do que a gente quer entregar para o cliente, um padrão de qualidade excelente. Então, quando a gente pega para fazer um móvel personalizado, essa madeira, ela é uma madeira utilizada que é autorizada em madeira de reflorestamento, que a gente utiliza tanto o tauari tratado quanto o eucalipto. Então, tem madeiras que era utilizada antigamente como mogno, que não é mais autorizado. Então, hoje é trabalhado madeiras autorizadas, madeiras de reflorestamento e madeiras que são tratadas em estufa, que são madeiras que provavelmente depois ela não vai ter uma alteração. Então, a gente busca, desde a matéria-prima ali, em todos os detalhes, trabalhar o melhor material para o cliente. Então, às vezes, o cliente ele está procurando preço e não está procurando qualidade, mas a gente preza pela qualidade e dentro do que eu quero entregar de qualidade, ele vai ter um valor, mas um valor justo. Então, quando a gente trabalha com um móvel que vai ser uma pintura, vai ser uma lâmina natural, a gente está usando materiais de primeira linha. Então, eu trabalho com lâmina natural de carvalho, de freijó, de cinamomo. As partes de estrutura de cadeira, de poltrona são madeira maciça. Parte de espuma, a gente utiliza as melhores espumas do mercado, então as densidades são melhores. O cliente ele tem essa autonomia de mudar. Às vezes o cliente quer algo, uma espuma mais dura, vamos supor, uma D40, uma espuma que eu não indicaria porque é uma espuma muito dura. Ela tem uma excelente densidade, mas o cliente não vai ter conforto. Mas eu tenho esse cliente, às vezes, que vai querer personalizar aquele móvel para ele. Ou talvez para a área externa, né? Que seja. Exatamente. Tecidos, a gente busca também trabalhar tecidos com qualidade. E eu tenho tecidos que eu dou várias possibilidades para o cliente. Inclusive, era para me ter trago uma amostra para mostrar para vocês, que é um tecido que a gente já trabalha desde o início da loja, que é muito bacana, depois eu vou te mandar uma foto, que ele é um couríssimo, mas ele parece um linho. Então, hoje, para cadeira, 90% das nossas cadeiras saem nesse tecido, é um tecido exclusivo, eu
pelo menos nunca vi nenhum outro fornecedor aqui em Brasília que tem ele, é um tecido importado, mas que é um diferencial nosso também, porque quem olha acha que é um linho, mas é um tecido impermeável. A gente só não indica para quem tem gatinho, acho que você tem gatinho, né, Carol? Porque geralmente o gatinho ele tende a fazer esse tipo de tecido de arranhador. Não quer dizer que não vai dar para ser para todos os clientes, mas tem alguns tipos de gatinhos que ele vai sentir atração para esse tipo de tecido e aí ele pode passar a unha e rasgar, né? Mas aí a gente consegue passar todas essas informações para o cliente. Então, quando a gente vai indicar, a gente sempre pergunta também como que é a vida do cliente, se ele tem uma criança em casa, qual que é a necessidade dele, de ter um conforto, de ser um tecido mais fácil para limpar, né? Então, a gente busca sempre todos esses detalhes de qualidade. Brenda, você sempre fala em fé, né, e negócios juntos. Como é que você consegue implementar esses pilares, esses valores nas suas decisões do dia a dia como gestora? Então, eu falo muito de fé, mas a pessoa com mais fé é minha mãe. Ela está por trás do joelhinho dobrado ali todo dia, pedindo para Deus proteção, pedindo para Deus sabedoria, porque não é fácil, né? Você liderar uma empresa, liderar pessoas, é muito difícil. A gente lida com todo tipo de pessoas na nossa rotina. E eu acho que a parte mais difícil é a gente não abrir e não ter atendimento aos sábados. Porque eu acho que é a única indústria de móveis, a única loja de móveis aqui de Brasília que não abre aos sábados somos nós, né? A minha mãe, ela é adventista, então ela guarda o sábado, né? Eu cresci na igreja, estou um pouco afastada, mas a gente não perde a fé, a gente, né, tem as nossas orações e tento muito ter essa comunhão com Deus, mas a guerreira mesmo de tudo, assim, que está por trás da fé e de ter uma comunhão grande com Deus é a minha mãe. Então, é uma questão difícil para a gente, porque você tem que passar por cima de muitas coisas, inclusive de uma rotina de comércio, né? Porque quando você fala não abro no sábado, como assim não abre sábado? Todo mundo abre no sábado. Então, a gente confia que Deus vai suprir tudo. E aí, em compensação, a gente abre domingo. Então, a gente faz essa troca, que é muito bacana. Acaba que domingo a gente recebe muitas famílias lá na loja, né? Geralmente, por ser final de semana, os filhos estão com os pais, né? Então, é muito bacana. A gente acaba recebendo sempre famílias grandes na loja. E eu já acostumei, assim, os funcionários também, a gente faz revezamento para não ficar sobrecarregado para eles. Mas também foi um dos motivos da gente ter encerrado a unidade de Taguatinga, para a gente ter um pouco mais de qualidade de vida também, não só para a gente, mas para os funcionários, né, para os colaboradores. E Deus está sustentando, a gente confia e trabalha todos os domingos. É muito raro a gente não abrir domingo, às vezes um feriado de final de ano, alguma coisa assim, mas é um dia que a gente recebe muitos clientes. Que Por incrível que legal. pareça, a gente Não sei recebe muitos. se você já ouviu falar, tem uma franquia americana. Qualquer dado que eu falar errado aí, me perdoem, é porque por causa do climatério, né? Que eu estou, né, esquecendo alguns dados. Mas essa empresa, ela é, né, bilionária, ajuda muitas pessoas e eles fizeram a mesma coisa que vocês, é de sanduíches, é chicken filé. E eu acredito que eles fechavam no domingo, porque aquele dia era reservado para o Senhor. Uhum. E eles cresceram tanto. Se você vê os dados que eles entregam, naquele dia fechado, o faturamento não reduziu, sabe? Tem nada. E eles têm uma sede aqui em Brasília, que eles treinam novos líderes, é uma igreja cristã. É sensacional o trabalho, o quanto eles cresceram e a simplicidade do que é um sanduíche de frango. Sim. Então, quando a gente faz o que tem que ser feito segundo a sua crença, né? Eu odeio religiosidade, mas tenho também a minha fé, eu acredito na questão do dízimo, eu acredito e vivencio isso. Sim. Né? Então, guardar o sábado, que segundo é o que ela acredita, o que você está fazendo, tendo essa obediência, esse temor, não vai faltar. Olha o quanto vocês cresceram, olha que movimento. Então, é
é uma conta matemática assertiva para quem acredita. Sim, não vai pra quem faltar acredita. nunca. Que bom. Muito legal. Vamos lá. Durante a pandemia, muitos negócios fecharam. A Finadecor cresceu durante esse tempo, né? O que esse período te ensinou sobre resiliência e sobre liderança? Assim, quando veio a pandemia, bateu aquele medo em todo mundo, né? Então eu lembro que eu liguei para minha mãe uma vez e falei, mãe, o que eu vou fazer? Eu tenho que pagar salário, tenho que pagar funcionário, porque simplesmente fechou tudo. E a minha mãe sempre na fé dela, confia que Deus vai prover, vai dar tudo certo. E diferente de muitas áreas, de muitos comércios, que eu sinto muito mesmo, porque muita gente fechou, muitos empresários não deram conta, né? Foi um período excelente para essa área de mobiliário. Então, as pessoas elas passaram a se ver mais dentro de casa e a olhar para dentro de casa. Então, coisas que, às vezes, o recurso que o cliente tinha para viajar, para fazer outras coisas, ele passou a ficar muito dentro de casa e passou a enxergar a necessidade de fazer uma reforma, de trocar um sofá, de trocar a mesa, de ter um conforto maior com a família. Então, a gente se surpreendeu muito com essa fase da pandemia. E o ano de 2020, que foi o que estourou a pandemia, foi um ano que eu ganhei neném também, que já não é fácil, né, você ser empresária. Eu quero abraçar tudo, quero dar conta de tudo. Então, com bebê, eu lembro de ir para a loja, levava uma pessoa comigo, a pessoa ficava ali atrás, com a bebê, e na hora de amamentar, eu amamentava e voltava para atendimento. Então, nunca deixei de trabalhar. Eu lembro que com 15 dias que tinha ganhado a minha filha, eu já estava na loja. E não me arrependo, gosto muito do que eu faço. E a pandemia veio mudando a vida de todo mundo, né? Então, a gente teve que ressignificar muitas coisas, né? E eu acho que passar a valorizar mais cada momento, até o momento assim, de você estar com máscara atendendo um cliente, você sente falta ali de ver o cliente conversando, de ver as expressões, né? De entender melhor a necessidade de cada cliente. Até isso a gente sentia. Então, eu acho que veio mesmo para a gente poder valorizar mais cada momento, cada detalhe. E foi 2020 foi um ano excelente para a gente, assim, nesse sentido, né? De crescimento. Né? Maravilha. Quando a gente ouve você falando da dona Rose, parece que são tudo rosas, né? Mas normalmente é um desafio conseguir fazer esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Como é que vocês conseguem, né, se manter aí e equilibrando esse vínculo para ter um bom funcionamento na empresa? Muito medicamento. Tô medicada. Brincadeira, Carol. Então, no início, eu e minha mãe, a gente tivemos uns pés de guerra, mas foram poucos. Eu não fui criada pela minha mãe, fui criada pela minha avó, mas hoje a minha mãe, ela é minha melhor amiga. Então, a gente aprendeu a lidar muito uma com a outra. Então, tem momentos que ela sabe que eu não estou muito bem e ela sabe equilibrar, e tem momentos que eu também sei que ela não está muito bem e a gente sabe equilibrar. Então, no início, a gente teve algumas faíscas ali de querer desfazer a sociedade, de não querer dar continuidade, mas foi alguns pontos muito isolados e poucos mesmo no início. Então, hoje, tudo que acontece hoje na Finadecor e na minha vida, a minha mãe sabe. Então, a gente é o tempo inteiro conectada, mesmo ela estando em Goiânia, a gente está o tempo inteiro conectada por telefone, por mensagem. Então, ela sabe de tudo, até às vezes no meu tom de voz, ela sabe, você não está bem hoje, né? Então, graças a Deus, assim, e ao nosso... a gente vai aprendendo a ter paciência também, aprendendo a lidar, né, com as situações. Então, eu sou uma pessoa, assim, que aprendeu muito, e ainda tem que aprender muito, a lidar com as intercorrências do dia a dia, porque não existe empresa perfeita. A gente tem, né, falhas e tem coisas que acontecem que, assim, eu fico, às vezes, sem sono, de não conseguir dormir.
Então você vai aprendendo a lidar com aquele ali, porque você sabe que vai resolver de uma forma ou de outra. Você tem que partir para cima para poder resolver. Então a minha mãe, ela já tem uma carga muito grande. Então ela, filha, faz dessa forma, filha, faz dessa forma aqui que vai dar certo. Então eu venho aprendendo a lidar com essa parte minha emocional, mas principalmente a minha mãe me ensina muito. Então hoje é muito tranquila a nossa relação. É muito tranquilo, mas a gente já passou por algumas coisas. E de Já vez em quando, assim, acontece, às dá vezes eu não uma... concordar com alguma coisa, mas a gente se respeita muito. Que maravilha. E como liderança feminina, né, um mercado tão masculino, como é que você hoje vê esse aprendizado? Como é que você lida? O que você mais aprendeu? Porque, poxa, sair também, né, de uma pequenininha, ir para uma loja muito maior é um desafio grande. Eu imagino que você tem enfrentado muitos desafios, mas hoje você se enxerga, né, diferente. Como é essa vida dessa empresária? Quais foram seus maiores aprendizados nesse inteirinho até o momento? Porque você é super jovem, né? Mais ou menos. Então, Carol, eu acho que essa questão de lidar com as coisas no dia a dia, a gente vai aprendendo mesmo, né? Com os nossos erros, com as nossas atitudes. E a estar à frente como mulher, você tem que ter uma força diferente mesmo, você tem que ter uma postura diferente, porque a minha equipe de entrega e de supervisão é toda masculina, porque a gente pode tentar o que for, mas carregar peso, carregar um sofá, um tampo de mesa, só minha mãe mesmo como mulher, porque eu acho que outra pessoa não teria, porque é impossível, porque a mulher, ela não tem, mesmo que ela queira, ela não vai conseguir muito ter a força de um homem, né? E não pode, sendo bem É, sincera, gente, inclusive tem muita diferença esse empoderamento com uma masculinização. sim, Nós somos mulheres, o peso que você sobrecarrega aí sobre o seu corpo, por mais que você seja super malhada, a gente tem útero, ovário, ou nós nos protegemos e a nossa coluna, e se tem coisa que são para homens fazer, eu não quero, já tive essa época, vou ser bem sincera, né, aqui vos fala, já fui bem Ana Machadão mesmo, assim, uma vez o cara veio instalar o toldo aqui, aí ele falou assim, você pode chamar alguém lá para eu explicar? Eu sou esse alguém. Não, mas você vai desenrolar, enrolar? Com certeza. E aquilo me doía, porque eu queria ser igual a ele. Ele não estava me descredibilizando ou falando que eu era fraca. Tem alguém que faça esse serviço? Mas na época, também, assim como sua mãe tinha passado por um divórcio, era Deus em primeiro lugar, e eu mesma. Mas eu queria fazer tudo. Hoje eu não quero. Hoje eu quero, graças a Deus, fazer o meu papel, que eu dou conta, porque não precisa, essa força demais. Gente, tudo que não é o nosso lugar vai ficar apertado, vai doer, ou vai gerar um problema. Graças a Deus a sua mãe está bem aí, espero, sim. né, da coluna, de Ela fala tudo que não junto. sabe como não tem problema de coluna, É muito sério, é depois de tanto muito peso. desafiador. Então, continue. Então, essa força que eu tenho, algumas coisas me dá prazer de fazer. Eu acho que, igual você comentou, às vezes a gente não quer esperar pelo outro, você quer ir lá e fazer. Então, tem dia que eu coloco meu tênis, minha botina, e eu vou lá pro galpão, eu pego a cadeira, coloco um negócio no lugar, faço outro. Então, assim, se tiver que pegar para fazer, eu faço. Então, mesmo hoje a gente tendo uma equipe por trás, tem coisas que eu não dou conta de esperar para fazer. E me orgulho disso e gosto de fazer, não me deixa chateada. Então, às vezes a gente acaba tendo uma postura mesmo ali e vem o respeito, né? Então, graças a Deus, eu nunca tive, assim, em relação por ser uma mulher ali na liderança, em relação à Finadecó, eu nunca tive problema. Acho que minha mãe também, em relação à Finadecó, ela já teve outras empresas, mas a gente é muito respeitada, assim, se é porque a gente não mostra moleza lá, desde o início mesmo a gente já tá lá, pega, faz. Então, não tem tempo ruim para mim, assim. Então, se precisar subir no salto Estou plena, se a precisar gente tiver de faz, mas se botas. também precisar colocar uma calça e ir lá pro meio da poeira e mexer e fazer também, não tem problema para mim. Então, eu acho que é de família mesmo. A gente
somos mulheres fortes. Eu digo que é tão importante quando a gente identifica esse lugar e deixa também, né, que o homem exerça esse papel. Não estou aqui para dividir papel de homem e de mulher, até porque já que seja grama ou que precisar, faço até hoje muita coisa. Só que, por exemplo, eu pegava uma cadeira dessa, tendo 2 pessoas na equipe que Sim, podem estar fazendo, e até você se protege, tem que pensar na sim. idade, tem que pensar nisso tudo. Então, eu acredito que nós mulheres, se pudermos, né, tem filho homem, chama, porque às vezes a gente reclama de que ninguém ajuda ou não faz, mas você não solicita, você não mostra o quanto aquela pessoa é importante. Não é mostrar a fragilidade, é de verdade dar esse papel para que só assim a gente vai educar, né, os homens a voltarem Sim. a ser gentis e servir. Mas você chega na frente, já vai pegando, o cara olha e fala, ela está mais forte que eu não vou me meter. Então, acho que vai também da gente começar a respeitar a importância do homem, que ele veio, né, com essa força. Pelo menos para mim hoje está fazendo sentido. Faz. Espero que né, Sentido. faça aí para vocês. Olhando para trás, qual foi o momento mais desafiador e o mais recompensador da sua trajetória até aqui? Eu acho que o mais desafiador foi a falta de recurso mesmo, principalmente financeiro, e falta de uma equipe maior no início. Então foi bem desafiador para a gente acreditar em algo que estava começando do zero de novo, apesar de ter uma carga muito grande de conhecimento através da minha mãe, né? A gente tem medo do amanhã e do que pode vir, né? Então o comércio mudou muito, as redes sociais mudou muito, então muita coisa veio para ajudar e muita coisa mudou, né? Então a ferramenta, principalmente do Instagram, nos ajudou muito, principalmente no início. Então a gente conseguiu mostrar o nosso trabalho para muito mais pessoas, né? Porque antigamente não tinha esse contato de tanta informação chegando ao mesmo tempo. Então, hoje em dia, de dentro de casa, você consegue saber onde tem uma loja de móveis, onde você consegue uma loja de roupa, onde que tá legal, ou fazer um orçamento, ou ter um contato direto. Então, eu acho que isso veio também, é uma facilidade muito grande nessa nova geração agora, que é algo que a minha mãe não teve antes, né? Esse contato. Então, mudou bastante. Então, eu acho que a tecnologia veio para somar e para nos ajudar muito. Então, a gente se prende muito, se agarra nessa possibilidade de mostrar a marca para outras pessoas, para todo mundo conhecer, né, a história. E eu acho que é isso. Maravilha. Se você acha, tá certo. Vamos lá. Hoje, a Finadecor tem nome consolidado em 2 cidades, né? Sim. Tanto aqui quanto em Goiânia. Quais os próximos passos, o futuro da marca? Eu estava aqui pensando, né? A faculdade, a gestão foi muito bem aplicada. É uma parte de administração, né? Inclusive, falando em faculdade, eu quero começar meu curso de design. Então, já é um dos projetos agora que eu quero colocar em execução no próximo ano, porque é a minha área, né? Então, é a área que eu atuo e a gente aprende muito na prática. Então, tem muitas coisas que, às vezes, o próprio profissional chega e não sabe daquela informação que a gente está ali na produção e a gente tem essa informação. Então, eu aprendi muito na prática, mas eu não consigo exercer isso de uma forma como profissional, porque eu não tenho aquele curso, né? Sim. Então, eu acho que um dos próximos passos seria esse mesmo, de tentar trazer mais conhecimento e mais profissionalismo para dentro dessa gestão, né? E ampliar a loja. A gente precisa, as próximas ideias é ampliar a loja. Porque hoje o espaço que eu tenho, na verdade 2 unidades na Praça Capital, uma no trecho 1 e uma no bloco 1 e uma no bloco 2. Mas o tanto de móveis que a gente tem para expor não é nem 10% do espaço que eu tenho hoje. Então a gente precisa expor esse móvel. Diferente de muitas coisas na internet que a pessoa consegue comprar à distância, o móvel você ainda tem a necessidade de sentir um conforto, de você ver um acabamento. Então, a gente recebe muitos clientes porque é difícil, às vezes, a pessoa falar, eu vou comprar essa cadeira aqui na internet.
porque ele quer ver o conforto. E cada móvel ele vai trazer um conforto diferente de acordo com a pessoa. Então, eu acho que a necessidade, os próximos passos hoje é ampliar mesmo o nosso espaço e mostrar a nossa marca. Como uma jovem, né, empresária e empreendedora, o que você acredita que faz com que uma empresa se mantenha aberta, de portas abertas, diante de toda a dificuldade que a gente sabe que é empreender, né, o sistema tributário no país, dentre outras coisas? Você acredita que é inovação, que é propósito, que é organização? O que você entendeu? Por que vocês continuam aí abertas até hoje e crescendo? No momento onde está todo mundo falando da economia, cuidado, não invista, olha o que está acontecendo. Bate um medo, né? É desafiador. Então, eu acho que o que mantém, assim, eu acho que primeiro é a fé. Acho que é o primeiro de tudo, é a gente ter fé mesmo e acreditar. Eu e minha mãe, a gente não tem preguiça, a gente corre mesmo atrás, a gente gosta de estar à frente e a gente acredita muito no crescimento, a tecnologia, como eu falei para você, eu acho que é um dos principais assim, para a gente poder estar investindo, né, para poder estar crescendo mais e mais. Mas eu acho que o principal é honestidade, é você entregar para o cliente algo que você sabe que você está realizando o sonho dele, né, de estar transformando o lar dele. Então, a gente busca sempre pegar isso, a entregar algo de excelência para o cliente. Então, sempre buscando um acabamento diferenciado, algo duradouro, para que a gente tenha aquele cliente ali fidelizado, né? Para que eu acho que a melhor propaganda é a indicação, né? É o cliente amar o que ele recebeu e ele indicar. Então, a gente busca sempre isso, sempre estar trabalhando principalmente com indicação, que eu acho que é o melhor. Então, se tem uma dica para quem está pensando em empreender ou para alguém que não está aí com seu comércio, né, ou com sua empresa recebendo tantos clientes, na percepção da Brenda é qualidade. Qualidade e atendimento. E é muito engraçado quando a gente ouve isso. Eu convivi com uma pessoa um tempo que ele sempre falava, eu gosto muito de cachorro-quente, né? Então eu conheço o do Guará, que é muito bom, lá da 31, inclusive, para mim é o melhor, né? Mas tem, né, o da Igrejinha e tal. E aí ele sempre falava que quando estava ficando bom e o cara começa a vender e ele cresce, vai se ampliando, ele começa a querer tanto lucro que ele vai reduzindo a qualidade, porque quando você abre aquele negócio maravilhoso, você faz porque você quer conquistar. E eu acredito muito nisso, porque se você mantiver a qualidade, que foi o que fez você crescer, mas quando cai isso, e, gente, as pessoas percebem. Então, acho que o principal é o atendimento. Sim. Porque a gente se aproxima mais do cliente, porque hoje os atendimentos estão muito mais robotizados, assim, as pessoas estão mais frias, então a gente recebe muitos clientes que comentam, e é engraçado o cliente comentar, né? Veio às vezes de outra loja, nossa, eu não gostei muito do atendimento, o atendimento de vocês é diferenciado. Então a gente é um detalhe que eu nunca precisei passar para minha equipe, mas é engraçado. Todo mundo, assim, trabalha de uma forma tão atenciosa com o cliente que é natural que eles trabalham de uma forma mais atenciosa, a forma do atendimento deles mais humanizado ali, mais próximo do cliente. Então, às vezes, para a gente poder entender a necessidade do cliente, a gente traz essa proximidade e eu acho que é o principal hoje em relação a gente ter um diferencial no mercado. E continuar aberto. Concordo plenamente, Brenda, que atendimento é tudo. E, normalmente, né, aqui no Brasil, as pessoas reclamam muito que isso é complicado, tanto para conseguir, né, colaboradores e realmente essa nova geração, que eu acho sensacional, e inclusive sempre falo, não gosto quando a gente, enquanto empresários, trata, é a geração mimimi, tudo que vem depois é melhor. E pode ser que você vá brigar com isso, eu já briguei aqui com essa meninada, com quem é mais jovem, mas eles querem mais qualidade de vida, Sim. Não querem morrer igual a gente no trabalho.
Então, nós, enquanto líderes, é que temos que entender e aprender como lidar com a nova geração, porque a gente ainda vai continuar muito tempo. Eu quero continuar muito Eu tempo, imagino também. que você também, né? Só que esse trato, eles não aprenderam a se relacionar, porque é tanta tela, tanta coisa. Então, essa vai ser uma habilidade, assim como nós precisamos de desenvolver habilidades para o mundo de hoje, essa é uma habilidade, essa habilidade relacional, né? A inteligência relacional, interpessoal, é muito importante. E conecta, porque o mundo é de conexão. A venda, ela é conexão. Sim. E quando é sincera, eu falo que você, enquanto empresário, treine seus colaboradores a serem interessados pelo cliente e não interesseiros. Sim. Porque quando eu estou interessado em você, como eu estou aqui ouvindo a sua história, naturalmente, se você tem um bom produto, até porque, gente, as pessoas compram o que elas querem. Sim. Tem gente que acha que venda é empurrar alguma coisa. Não, a pessoa ela tem a intenção. Se você tiver um bom produto, um atendimento de qualidade, cultura, inovação, você vai converter a venda. Faz sentido? Sim, em todo sentido. E você, como mulher, como empresário, o que você pessoalmente deseja construir nesses próximos anos? Primeiro, a minha próxima graduação, né? Então, é o próximo projeto que eu tenho agora para trazer essa qualificação para minha vida, né? E aprender mais ainda sobre essa área que eu estou atuando, porque é uma área que eu gosto, que eu amo muito de trabalhar. Minha mãe não queria que eu continuasse nessa área, falou para a gente estudar e ir para outra área, mas não tem como, tá no sangue. Estudou e Vem do veio. meu avô e da minha mãe, né? Então, meu avô, ele não trabalha ali diretamente só com a fina decor, ele tem uma linha mais clássica dele, que ele trabalha muito com torno, com o entalho, mas ele trouxe essa história e e tudo hoje que a gente tem, e até onde a gente chegou foi através dele, né? Então, eu quero muito continuar esse legado dele. Então, para mim, é nunca esquecer do que ele trouxe para a gente de conhecimento, do que ele traz ainda, porque o meu avô, ele gosta de trabalhar, ele não para, né? Então, esse final de semana mesmo, eu não consegui ir porque eu estava trabalhando, mas a minha família foi lá para fazer uma surpresa para ele no domingo e ele estava na oficina dele. Então, é isso. Eu quero continuar esse legado do meu avô e da minha mãe, né? De garra, de força, de não ter medo de trabalhar e de me aprimorar mesmo, ter mais conhecimento para a gente poder cada dia melhorar mais no nosso atendimento, na nossa qualidade, no nosso produto. Maravilha. Desejo e que Deus abençoe e vai continuar Amém. abençoando. Eu também amo trabalhar e é muito gostoso quando você está ali, né? Eu falo, o trabalho ele traz dignidade, o trabalho devolve tudo. Sim. Ele devolve tudo. E quando a gente faz o que ama, e não é sobre essa questão de todo mundo ficar, estou aqui buscando o meu propósito, o propósito da gente é servir. Onde você estiver servindo o outro e conquistando os seus sonhos, o dinheiro para sua família, como pagar a escola dos seus filhos, esse lugar, ele é um lugar de respeito. E se você estiver feliz fazendo isso, respeitando os líderes, porque outra coisa que eu sempre, enquanto não era empresário, eu sempre tratei a empresa dos outros como minha, porque nós somos sócios e parceiros. Sim. Do sonho de alguém. E eu realizei a compra do meu primeiro apartamento através do dono de uma empresa onde eu trabalhava, através daquele sonho. Então, eu sempre apaguei a luz na hora que eu saía. Eu não imprimia, na época, máquina de xerox, né? Eu na faculdade, o pessoal pegava, fazia o trabalho, imprimia com todas... Eu nunca... Aquelas folhas não eram minhas. E hoje... Consciência, né, cara? Total. E você vai... nem todo mundo precisa ser empresário, mas empreender dentro da empresa, se ver como dono, eu acho que isso é o que faz o negócio, a gente prosperar, a empresa prosperar. Eu falo que ou a gente tem um time ou tem uma quadrilha. Então, quadrilha eu não quero. Não. Eu quero um time para estar junto, né? E é bom quando a gente encontra outra mulher que quer continuar empreendendo, quer continuar esse legado
E é isso, eu falo que nós, empresários, movimentamos a economia e é tão bom a gente poder ter famílias. É desafiador pensar nas contas, mas essas famílias que também, através dos nossos sonhos, estão sendo supridas e realizando sonhos. E que depende, né, de nós, muitas famílias, que tá ali trabalhando e fazendo parte do nosso quadro. Então, você vê o tanto de família que depende de cada ação nossa. É muita Tanto gente. que abrir uma empresa, empregar alguém, o número de pessoas que são impactadas. Então, se você também trata bem esse colaborador e ele chega em casa de um local onde ele foi respeitado, tá tratado com integridade, ele vai também não descontar naquela mulher. Então, como você lidera, como você ensina, como você mostra o que é uma cultura saudável de crescimento, vai reverberar nas outras famílias. Sim. Parabéns. Obrigada. Por esse legado. Parabéns, Dona Rose, seu Vicente. É um prazer para mim ouvir essas histórias. E você, enquanto cliente, futuro cliente, tem a oportunidade de conhecer o que tem por trás dos empresários e dessa empresa, que pode ser a empresa que você vai escolher, como nós vamos ter várias outras aqui para você olhar, né? Assim como era lá atrás, as páginas amarelas e escolher, mas é que você tem a oportunidade de conhecer a essência, o que tem por trás da marca. Foi um prazer ouvir sua história. Carol. Mas Obrigada. pensa que vai sair daqui sem um quadro especial que eu não te contei, não vai. E o nome desse quadro é A Última Página. Como funciona? Eu falo uma palavra e você vem com o que primeiro vem à sua cabeça sobre isso, ok? Pega de surpresa. Tranquilo? Tenho certeza que a Dona Rose ia falar, pode falar, tá tudo certo. Empreender é? Força. Legado. Meu avô. Fé. Minha mãe. Família. Tudo. Desafio. Empreender. Design. Desenho. Propósito. Realizar sonhos. Sucesso. Família. Cliente. Cliente especial. Futuro. Crescimento. Brenda Paula. Força. Que bom. Fico muito feliz. Obrigada, amei. Obrigada pela parceria, obrigada. Hoje deu para compreender o cuidado quando você estava contando, falando sobre os carros que hoje a empresa tem, porque a empresa, né, a Fina Decor, trouxe todo o mobiliário que foi lá para Goiânia para personalizar da cor que eu queria aqui para o Páginas Amarelas. E o carro, né, da empresa chegando com o adesivo, os colaboradores super educados, marcam tudo, fotografam quando chega, fotografam quando sai. Eu vi todo o cuidado, parabéns por esse legado e que a empresa possa crescer muito, segundo o seu desejo, o desejo do seu Vicente, da sua mãe, principalmente o desejo de Deus, que eu não tenho dúvida que é o que está à frente aí, perseverando sempre, né, a todo momento. Obrigada, Deus abençoe Carol. vocês Amém. mesmos, você e sua família também. Obrigada, viu? E, como sempre, vamos deixar aqui na descrição onde encontrar a Brenda, onde encontrar seu Vicente, você que vai nos assistir aí em Goiânia. O bom é que não tem barreiras para a internet. E hoje eu fecho a página do Páginas Amarelas com a Brenda e que você possa ter a oportunidade, né, de conhecê-la, de conhecer os móveis e se sentir vontade e ir até lá. Até o próximo Páginas Amarelas.